Olá, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem vendo essa apresentação. Já dei um spoiler aí. Bom, hoje a gente vai falar então da parte de estequiometria. E o que tem nessa parte? A gente vai ter basicamente a ideia de balanceamento de equações químicas e de fazer algumas contas de proporções, mas a gente vai ver melhor isso mais para frente. Primeiro, queria dizer que estequiometria é parecido com uma receita de bolo, sabe? Bolo mesmo. Por quê? Porque quando a gente está fazendo um bolo, a gente precisa pensar nos ingredientes, certo? Por exemplo, peguei aqui uma receita de bolo simples. Tá aqui o site da receita, caso alguém queira fazer. Eu não fiz, então não testei, então não recomendo nem não recomendo. Tá aqui uma foto que estava lá no site. Mas assim, tem lá a receita: 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1,5 xícaras de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. Uma receita de bolo como a gente costuma ver. Para quem não come derivados de animais, temos aí a opção vegana também, de um bolo de cenoura. 3 cenouras em pedaços, suco de 2 laranjas, meio copo de óleo, 1 copo de açúcar, 3 copos de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento químico, calda, para calda, 200 ml de leite de coco, 7 colheres de sopa de cacau em pó e 7 colheres de sopa de açúcar. Também peguei lá do Tudo Gostoso, tá aqui uma foto que tinha lá no site, se vocês quiserem testar, depois me contem como que ficou. Tá, mas e quando algum ingrediente está faltando? Por exemplo, coloquei ali, se eu tiver 2 ovos em vez de 3 ovos naquela receita lá do bolo simples, nós temos um problema, né? Geralmente, quando a gente não quer, tá com preguiça de ir ao supermercado, ou sei lá, tá fechado o supermercado na hora que a gente pensou em fazer o bolo, a gente adapta a receita, certo? Se eu tenho 2 ovos e eu precisava de 3, eu vou multiplicar toda a receita por 2 terços. Aqui tem uns valores que não ficam muito bons, né? Mas assim, as 2 xícaras de açúcar vão virar 4 terços de xícara de açúcar. 3 xícaras de farinha de trigo passam a ser 2 xícaras. As 4 colheres de sopa de margarina viram 8 terços, que dá aproximadamente 2,7 colheres de sopa de margarina. Aí tem que ir meio no olho, né? Quando a gente está fazendo a receita. 3 ovos, 2 ovos, né? Que foi aquilo que eu precisava exatamente limitar, né? Que era o que estava me limitando. 1,5 xícaras de leite passa a ser 1 xícara de chá de leite. E 1 colher de sopa de fermento em pó vai ser 2 terços ali da colher de sopa. Em química, a gente chama isso de reagente limitante. Nesse caso, o nosso reagente, ou nesse caso, o ingrediente limitante seria o ovo, certo? Tem também a opção de quando sobra, né? Na verdade, em receita a gente não pensa muito sobre isso, né? Quando tem a mais, a gente simplesmente não usa. Por exemplo, eu tenho 10 ovos. Tudo bem, aqueles extras não vão ser usados na receita. Em química, a gente chama isso de reagente em excesso, porque a gente pode estar ali misturando os reagentes e ter algum numa quantidade maior. Esse que vai estar numa quantidade maior, simplesmente não vai acontecer a reação. Ou seja, eu vou ter, ele vai ficar ali no meu meio reacional, né, no meu recipiente, e não vai reagir. A gente chama de reagente em excesso. Agora que a gente sabe como funciona com os bolos, vamos ver como funciona com reagentes e produtos nas reações químicas, certo? Primeiro, a gente precisa balancear as equações. Gente, já estou pedindo desculpas aqui agora, que houve um barulho de moto, não sei se você passa muita moto aqui na minha rua, é meio complicado, mas espero que não prejudique o entendimento. Bom, então primeiro a gente vai balancear essas reações químicas. O que é balancear? O próprio nome já dá um indicativo ali, seria como colocar na balança, né? A gente está pensando ali nessa ideia de proporção que a gente vai falar mais a fundo logo menos. Depois disso, então, depois que a gente fizer o balanceamento entre os reagentes e produtos, a gente consegue relacionar as quantidades desses reagentes ou de um reagente com as quantidades dos produtos da forma que for mais conveniente para a gente.
pode ser por quantidade de matéria, né, que é o mol, que vocês viram na última aula, pode ser por massa, seja em grama, em quilograma ou qualquer outra unidade de massa, volume, as mais comuns ali que aparecem são litro, metro cúbico, mas pode ser qualquer uma também. E aí, depois que a gente faz essa relação, né, entre os reagentes e produtos, a gente vai ter que, na verdade, desculpa, não depois, mas duas coisas que são importantes para serem consideradas quando a gente está fazendo essa ideia de balancear e de relacionar as proporções são as leis de Lavoisier e de Proust. Essas duas leis são também chamadas de leis ponderais. Aqui está o Lavoisier e o Proust, o Lavoisier da esquerda, o Proust da direita. E, basicamente, a lei de Lavoisier, que também é chamada de lei de conservação das massas, ela vai enunciar que a massa total dos produtos vai ser igual à massa total dos reagentes quando eu tiver a reação acontecendo em um recipiente fechado. Já já a gente vai discutir melhor também essa questão do recipiente fechado e o que significa essa massa total dos produtos e massa total dos reagentes. Já a lei de Proust, ela, que também é chamada de lei das proporções constantes, ela vai enunciar para a gente que a proporção em massa das substâncias que reagem e das que se formam em uma reação química vai ser sempre fixa. Com os exemplos, acho que vai dar para entender um pouco melhor o que a gente quer dizer com isso. Aqui tem alguns exemplos. Esses primeiros são da lei de Lavoisier. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água. A massa de gás hidrogênio que reagiu vai ser de 2 gramas. A massa de gás oxigênio que reagiu vai ser de 16 gramas. E a massa de água que se formou é de 18 gramas, ou seja, se vocês pegarem 2 e 16, soma 18. Então, os reagentes, a massa total dos reagentes, ou seja, 2 mais 16, é igual à massa total do produto, nesse caso, que é só um, né? Que é a água, 18 gramas. A mesma coisa acontece ali na reação de baixo, que é da síntese da amônia. Eu tenho gás nitrogênio mais gás hidrogênio, formando amônia. E quando foi feita a reação na proporção estequiométrica, que a gente vai ver certinho o que é isso mais para o final, a gente conclui que 14 gramas de nitrogênio reagem com 3 gramas de hidrogênio. Se a gente somar, dá 17 gramas no total. E a massa de amônia que é formada quando a gente reage essas quantidades é exatamente 17 gramas. Então, essa lei de Lavoisier, ela fala sobre a conservação das massas, né? Vocês já devem ter visto ela quando a gente viu um pouco no primeiro semestre, aquela parte de equações químicas e tal. Mas só retomando, né? Comentando o nome certinho. Aqui a gente tem a lei de Proust. A lei de Proust, enfim, a lei de Proust, a gente vai falar aqui da reação, de novo a reação da água, né? Só que dessa vez a reação inversa. Então, em vez de eu ter hidrogênio e oxigênio formando água, eu vou ter água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. E aqui tem os experimentos com os valores em massa, né? Então, eu tinha 4,5 gramas de água, que se decompôs em meio grama de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Se a gente for ver essa proporção ali, né, entre os produtos, nesse caso, eu tenho 1/8. E, voltando para a lei de Lavoisier, se a gente somar aqui, né, o 4 com o meio, a gente vai ter que a massa dos produtos é exatamente igual à massa do reagente, que nesse caso é a água. No segundo experimento, ele dobrou a quantidade, né, então, de 4,5 ele foi para 9. Em vez de formar meio grama de hidrogênio, formou 1 grama. Em vez de formar 4 gramas de oxigênio, formou 8. A proporção segue a mesma. Terceiro experimento, ele dobrou em relação ao segundo, então ficou 18 gramas, 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, que é exatamente esse exemplo aqui, né? Só que a reação inversa, então, em vez de ser a formação da água, nesse caso de baixo a gente tem a quebra da água. E aí, num outro exemplo, o quarto experimento, aqui ele está aproximado, né? Isso dá uma dízima periódica. Aqui vai ficar 11,1111 e 88,88888. Mas, de novo, se vocês forem ver aqui, a proporção sempre se mantém, ou seja, a proporção em massa dos reagentes que reagem vai ser a mesma dos produtos que se formam, independente
se eu tenho a mesma reação, independente da quantidade inicial que eu tinha ali de reagentes e a quantidade de produtos que se formaram, dadas as proporções estequiométricas. Tem um outro exemplo aqui que mostra de forma mais simbólica, né? Então, mostrando os símbolos, mostrando as bolinhas ali dos átomos e das moléculas. Então, aqui a gente tem a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, 2 átomos de carbono, 2 moléculas de gás oxigênio, aí a gente quebra aqui, né, a molécula de oxigênio, vem um O para cada lado, assim, do carbono, formando 2 mols, né, ou nesse caso aqui, 2 moléculas de CO2. A proporção em mols é parecida com a mesma proporção em moléculas, né? Só que o mol, vocês devem ter visto na última aula, ele é uma quantidade absurdamente maior, né? 6,02 ou 6, dependendo da aproximação, vezes 10 a 23. Então, aqui a gente está pensando em cada molécula, né? Então, aqui eu tenho 2 átomos de carbono, 4 átomos de oxigênio, aqui embaixo ele está contando em átomos, né? São 2 moléculas de gás oxigênio, mais 4 átomos de oxigênio. No final, continuo, né, com os mesmos 2 átomos de carbono e os mesmos 4 átomos de oxigênio. A lei de Lavoisier é também aquela que o pessoal às vezes enuncia como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então aqui a gente tem as combinações, né? O nada se perde, nada se cria, traz essa ideia da conservação das massas. Então, os mesmos átomos que eu tinha no começo, eu vou ter no final. E as proporções definidas lá de Prost. Aqui, de novo, né, o exemplo da reação da água. Aqui a gente tem 2 moléculas de água, quebrando em 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, né? Gás, hidrogênio, gás, oxigênio. Se eu tiver o dobro, eu vou ter 4 moléculas de água, quebrando em 4 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, a ideia da proporção definida é, aqui, esses numerinhos aqui, que estão em vermelho, são o que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Então, é daí que vem esse nome. E aí as proporções se mantêm constante, né? Aqui faltou um acento, né? Peguei a imagem pronta, mas faltou o circunflexo. As proporções se mantêm constantes. Na verdade, tá tudo agora que eu vi, né? Desculpem aí pelo vacilo. Mas se mantém com o circunflexo constantes, mesmo mudando a quantidade de reagentes. Vamos seguir aqui. Agora, a questão do recipiente fechado, que eu falei lá que é importante para a lei de Lavoisier. O que acontece? Aqui tem um exemplo do recipiente aberto, né? Essa vidraria chama Erlenmeyer, então a gente tem aqui 2 Erlenmeyers, um com um dos reagentes, outro com outro dos reagentes. A gente mistura eles e devolve depois o Erlenmeyer para medir a massa ali. Se vocês repararem, tem 5 gramas de diferença, né? Eu tinha 1.000 gramas, que é 1 quilograma, ficou com 995 gramas. Então, eu perdi 5 gramas ali nesse meio. De onde que eu... Como assim? Você falou agora, Carla, que nada se cria, nada se perde. Eu perdi 5 gramas. Para onde foram esses 5 gramas? Aqui a gente tem a proporção, né? Carbonato de potássio, nitrato de... o ácido nítrico, né? Formando nitrato de potássio, água e CO2. Aqui, ó. O CO2 é gasoso, né? Quando o recipiente está aberto, parte dessa massa se perde. Então, esses 5 gramas ali que não estão na balança, foi CO2 que foi para o ambiente. Mas a gente tem certeza, pela conservação das massas, que formou 5 gramas de CO2, porque os 995 gramas vão ser a soma disso aqui. Tudo bem? Então, seguindo para o próximo. Vamos, então, balancear uma reação química, finalmente. Trouxe aqui para vocês a síntese da amônia, ela é uma reação super importante historicamente. Essa setinha aqui, não se preocupem ainda, né? Ela é uma seta de equilíbrio, é só para indicar que eu posso ter tanto um sentido quanto o outro. Tanto o nitrogênio e hidrogênio formando amônia, quanto a amônia se decompondo em nitrogênio e hidrogênio. Vamos ver, então. Aqui, se a gente for contar, e essa parte de balancear a equação é como se a gente colocasse na balança mesmo, né? Então,
é mais fácil contar no sentido de átomos, então a gente vai contar no sentido de átomos. Eu tenho aqui 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de hidrogênio nos reagentes. Nos produtos, eu tenho um átomo só de nitrogênio, então tá faltando pelo menos um ali, né? E 3 de hidrogênio, então tá sobrando. E agora? Precisa balancear. Então vamos lá. A gente tem 2 átomos de nitrogênio no reagente, certo? Então a gente precisa ter 2 átomos de nitrogênio no produto. Por isso eu vou colocar o 2 aqui na frente. Por que aqui na frente, não, sei lá, aqui embaixo, que talvez resolveria? Porque se eu mexer aqui embaixo, eu mudo a molécula. Já não vai mais ser amônia, vai ser outra coisa. Então eu coloco na frente da molécula de amônia. Tá, só que aí meio que criou-se outro problema, né? Eu tinha 2 de um lado e 3 do outro de hidrogênio, agora ficou diferente. Agora eu tenho 6 de hidrogênio, né? São 2 moléculas de NH3, cada molécula de NH3 tem 3, então se eu tenho 2, são 6 átomos de hidrogênio. E aqui eu só tenho 2. Mas tá, o nitrogênio já tá certo, então eu só preciso jogar um 3 ali na frente do hidrogênio e tá tudo certo. Agora, a equação química, a reação química, a gente chama de equação química também. A reação química está balanceada. Só para deixar escrito, né, o que foi feito. Então, primeiro a gente colocou 2 na amônia, né, para balancear o nitrogênio do produto. Depois a gente colocou um 3 no gás hidrogênio para balancear o hidrogênio do reagente. Depois disso, equação balanceada. Resolvido. E assim vai ser com vários outros exemplos. Na próxima semana, a gente vai focar mais em exercícios, né? Porque a parte teórica, ela tá toda nessa aula. Então, na semana que vem, a gente vai ver alguns exercícios de exemplo, de aplicação, e aí vai dar, talvez, para entender um pouco mais, para se familiarizar melhor com essa ideia do balanceamento de reações químicas e com a estequiometria em si. A síntese da amônia, né? Então, como eu comentei, tem aqui só uma figurinha para vocês verem que esses números que a gente colocou significam, né? Como eu tinha falado lá no início, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Eles vão indicar a proporção entre reagentes e produtos. Então, eu vou ter uma molécula de nitrogênio para 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Essa proporção, quando a gente está pensando na reação, a gente falou moléculas aqui, pensando numa quantidade pequena, mas como os átomos são muito, muito, muito pequenos, a massa dele é muito, muito, muito baixa, de um átomo, né? A gente não consegue medir numa balança, então geralmente a gente fala em mol, porque aí são quantidades que a gente consegue, né, medir a massa, consegue ter uma noção melhor. E aí essa proporção, como eu falei, ela pode estar em mols, que é a quantidade de matéria, pode estar em massa, né, que aí vai ser quilograma, em grama, em tonelada, dependendo do exercício. E no caso de reagentes e produtos gasosos, que é o exemplo da síntese da amônia, essa proporção também pode estar em volume, que é o caso aqui, né? Então a gente tem 1 mol ou 1 volume ou uma quantidade de massa, né? Que no caso do nitrogênio a gente tem que ver a massa do gás nitrogênio. Então seria 28 gramas por mol. O hidrogênio, que tem 2 gramas por mol, aqui ficaria 6 gramas no total, né? E aí a amônia. Então aqui a gente tem essa proporção ali, né? Que as massas vão somar, as massas dos reagentes vão ser iguais à massa total de produto formada, e essa proporção, como eu falei, pode estar em volume. Então, 1 volume de gás nitrogênio para 3 volumes de gás hidrogênio, formando 2 volumes de gás amônia, né? E a estequiometria? Você falou, Carla, e não falou o que é estequiometria. Falou dos coeficientes estequiométricos, né? Até aí, beleza. Mas a estequiometria, basicamente, ela vai envolver problemas de proporção. Então, vai envolver tanto balanceamento, né? Que a gente vai se guiar ali pelas quantidades de átomos dos reagentes e dos produtos, respeitando a lei de Lavoisier, quanto pelas proporções, respeitando a lei de Prost. Então, aqui só a definição, né, que eu peguei de estequiometria, para vocês verem que aí
A gente já deu ali uma pincelada no que é estequiometria, mas semana que vem, fazendo os exercícios, vai dar para entender bem melhor. Então, estequiometria aí, substantivo feminino da química, né? Investigação e determinação quantitativa das relações entre reagentes e produtos numa reação química. Esse outro nome aí, estequioquímica, não costumamos usar muito, não. Por extensão, proporção dos elementos químicos num composto. Então, a gente pode estar pensando numa molécula apenas. Então, por exemplo, a molécula de água, a proporção dela é de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, a gente pode pensar tanto em proporção entre átomos, proporção entre moléculas numa reação, proporção entre mols, proporção em massa, em volume. Então, aí tem uma variedade de opções que a gente pode ter, e os exercícios da próxima aula vão abordar um pouco isso. Só para não ficar uma ponta aberta, quando eu falei lá da receita de bolo, eu falei de reagente limitante e reagente em excesso. Isso também são duas coisas que às vezes aparecem nos problemas de estequiometria, porque nem sempre, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, nem sempre a gente mistura exatamente a quantidade que precisa. Ou porque não sabe, ou sei lá. Mas, por exemplo, se a gente tivesse aqui 16 gramas de oxigênio e fosse colocado 4 gramas de hidrogênio, a gente poderia dizer que o oxigênio é um reagente limitante, porque eu poderia reagir mais hidrogênio se eu tivesse mais oxigênio, mas não reagiu. Ou então posso dizer que o hidrogênio é o reagente em excesso, né? O reagente em excesso é aquele que está a mais, o reagente limitante é aquele que é o que fecha ali a quantidade do outro reagente que vai realmente formar os produtos ou o produto. Então, voltando aqui para o final, estequiometria. Bom, então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A gente está sempre à disposição para dúvidas no grupo do WhatsApp. Se quiser chamar direto no privado, para quem já tem o nosso contato, é só chamar. Vai ter bolo. Me falem depois se vocês testaram alguma das receitas de bolo aí, se deu certo, ou se vocês gostam de fazer bolo ou não. E é isso, gente. Até uma próxima. Deixa só eu interromper aqui a gravação. Espero que tenha dado para entender. E a gente se vê na próxima semana, tá bem? Até mais. Na próxima semana também eu vou estar na live. Então a gente se vê pessoalmente ao vivo também. Pessoalmente não, né? Mas virtualmente, mas ao vivo também. Até mais, gente. Tchau, bons estudos. Qualquer coisa é só falar com a gente.